crônicas e vivências entre um café e outro. As escolas no cinema, na exibição do resultado final do projeto História nas Escolas. Em clima de final de ano, entramos no arquivo para rever uma matéria com um personagem que dá um show de simplicidade. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista com o engenheiro Walter Nomen Coelho dos Santos. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Uberlândia de ontem sempre está só começando, não saia daí, voltamos já. O momento do café é sempre marcado por encontros e histórias. Entre um café e outro, Mônica Cunha lança o seu primeiro livro. Confira. Eu tinha os meus rabiscos, aí comecei a escrever de uma forma mais responsável, mais séria, para a revista Cult, a convite do Célio Cardoso. E a partir dali eu fui descobrindo essa vontade, até mesmo a necessidade de escrever. Até que o Célio novamente me disse, por que você não publica, não escreve um livro? E achei que era muita pretensão, mas aí no fim das contas abracei o desafio e hoje ele está aí. Cada publicação é uma novidade, cada publicação é uma coisa assim, singular. Crônicas muito interessantes, né? A Mônica escreve muito bem e tudo que ela escreve tem um sabor muito especial. As crônicas todas são, digamos, verídicas, né? Não tem ficção. É tudo o que eu vivi até agora, né? Tudo que eu vi, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, né? Com esse olhar especial que eu acho que a maturidade tem me favorecido, né? Eu procuro olhar tudo com poesia e quem se arriscar, né? Se aventurar, me der a honra de folhear as páginas do meu livro, com certeza vai encontrar histórias de emoção, né, histórias de alegria, vai encontrar aprendizado. Eu espero que esse livro venha contribuir muito, não só para mim, para todas as pessoas que tiveram a oportunidade desse livro em mãos, porque eu não li o livro, mas pelo que eu conheço da Mônica, é um livro que vai ser super sucesso, porque muita coisa boa ela tem para contar. Eu gosto muito de café e é interessante porque todos os textos que eu escrevo, né, a grande maioria deles, sempre tem uma alusão ao café. Seja com os meus avós, seja com alguma amiga, né? Então o café está muito presente na minha vida e nos meus textos. E uma amiga minha, xará, chamada Mônica, um dia, um sábado de manhã, a gente tomando um café, conversando, porque fazia muito tempo que a gente não se via, então colocando a conversa em dia, ela me disse do livro, me deu uma força ainda maior para poder escrever e me disse, por que você não põe como nome do livro Entre um Café e Outro? E aí veio o nome do livro que eu achei que casou muito bem. Eu penso que a Mônica foi muito feliz na escolha do título da obra dela, Entre um Café e Outro. Porque no momento em que você está tomando um café, é o momento que você tira para si, né? Então é um momento para se relaxar, é um momento para se refletir. E é bem no café que surgem as melhores conversas, né? Então é ali que as pessoas abrem o coração. Eu tomo 5, 6 xícaras por dia. É um momento descontraído que as pessoas trocam experiência, porque coisa boa na vida é aprender. Todo mundo nasce com o objetivo de ser feliz. E uma das coisas boas é aprender, não importa o que aprenda. As tardes de domingo que a gente ia para casa dos meus avós maternos, né? E sempre tinha um cafezinho quente com bolo. Né? Um bolo normal, um bolo simples. É a primeira lembrança que me vem assim sobre o café. Por isso o café é tão forte, porque a gente tinha essa tradição de sempre estar reunido, principalmente no domingo, para tomar café, comer bolo, conversar. E traz assim recordações do passado, café com os pais, aos domingos, né, que era sagrado.
com a minha sogra também, que era sagrado. Então significa para mim uma união muito familiar, muito bonita. Produzir literatura no Brasil ainda é um processo muito árduo, porque nós temos pouco incentivo, especialmente o incentivo da própria cultura, que seria assim, o nosso maior investidor, né? Então nós temos pouco investimento nessa área. Então produzir literatura é realmente muito árduo, mas existem muitos meios que nós podemos procurar, existem muitos veios, leis do incentivo, existe a Lei Rouanet, existe o MEC. Então, assim, cada caso é um caso. E existe aquele patrocinador, o empresário mesmo, que acredita na cultura. Não é fácil a produção de um livro, né? Mas eu encontrei parceiros muito importantes e que não duvidaram em nenhum momento, né, desse meu desafio de escrever. Desde que souberam, né, do livro, abraçaram a causa. Então eu tive pessoas que me ajudaram, me apoiaram, me incentivaram, né, e acreditaram nesse projeto por acaso, sonho por acaso, que agora vira realidade. Então quando a Adriana e a Anaílma da Capri Comunicação souberam, elas abraçaram para si, vestiram a camisa do livro, né? A gente tomou muito café, a gente discutiu muito, a gente se reuniu e elas se empenharam justamente para que esse projeto fosse viabilizado. Junto delas depois, né, veio a Medicare, na pessoa do Dr. Luiz Henrique Vidigal, que também assim comprou a ideia e me apoiou desde quando surgiu a possibilidade do livro, né? Ele acompanhou todo esse projeto. Então tem a Medicare também, para mim foi muito importante, o pessoal do Café Cajubá, né, que apoiou bastante, a Ivone da Editora Assis, que desenhou todo o livro e que, modéstia à parte, achei que ficou muito bonito. Então eu fui muito abençoada, espero ser nos próximos, se Deus quiser. Eu sempre falei para a Mônica, o dia que você escrever um livro, eu vou te apoiar. E chegou agora essa chance da Mônica ter escrito, ter a ideia de escrever um livro e da Medicare poder apoiar. Então a ideia foi unir literatura com saúde. Muitas vezes a gente chega na casa do paciente e eles estão tomando um café, né? Nós vamos atender o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa de quem está tomando café, e entre um café e outro a gente olha o paciente e depois vai voltar para conversar, para falar o que achou daquele caso. Ou então, quando nós chegamos em casa, a gente vê o paciente e a família nos convida para tomar um café, mineiramente falando. Eu descobri a simplicidade, cada vez mais ela fica evidente, sabe? Eu acho que o bonito da vida está nisso, na simplicidade. E descobri também entre um café e outro, como é bom a gente prestar atenção nas histórias e nas lições que as pessoas trazem, sabe? Sejam elas próximas ou não. Um projeto que reuniu alunos de 9 escolas da rede municipal para um resgate da história de seus patronos. Da pesquisa à edição, eles produziram matérias jornalísticas que foram exibidas no cinema e em breve aqui no nosso programa. Veja a seguir. O trailer e vi 2 vídeos, adorei, acho que os meninos também ficaram muito empolgados,
Foi uma ideia super válida e eu acho que eles vão levar isso para o restante dos alunos da escola que não pôde participar do programa e para a casa deles, para a comunidade. Aí eu gostei, foi muito interessante, porque eu achava que era só um nome, assim, sabe? Aí eu ainda descobri que ela foi muito especial e importante. Tô ansiosa para ver o nosso trabalho, das outras escolas. Acho que vai ser muito legal. Eu tô tão feliz, sabe? Muito orgulhosa. Final de ano é tempo de reflexão. Por essa razão, entramos no arquivo para rever uma matéria de um personagem que fez história e encantou toda a equipe do Uberlândia de ontem e sempre. Veja a seguir. Dr. Kerr e seu nenê. Nomes distantes, vidas diversas, cada um com o seu trabalho, mas partilhando um desejo comum: melhorar o mundo. Tirar da flor ou da abelha que pousa sobre ela o sonho de lugar aonde natureza e homem coexistam de forma harmônica. Seguindo pela estrada para Cruzeiro dos Peixotos, vamos em busca de um homem que não estudou muito, mas conhece tudo sobre o campo, a terra e as plantas. O sol ainda nem nasceu, mas para seu nenê, o ritual é diário. Já Dr. Kerr, aos 85 anos, acaba de ser homenageado pela Universidade Federal de Uberlândia como professor emérito. O geneticista trilhou a vida acadêmica e tirou dela o máximo que podia, e o faz até hoje. É muito importante para eu dar exemplo para os alunos, né? Mas não é exemplo para eu ficar orgulhoso, isso é obrigação. Compartilham uma vocação que veio de um mesmo lugar, da referência paterna. Uai, porque eu via meu pai gostar de plantar, né? Plantar cana, plantar gueroba, plantar manga. Eu era menino, ficava por sentido. O interesse pela natureza começou com uma pessoa, para mim, muito importante, chamado Américo Caldas Kerr, que é o meu pai. Ele tinha um desejo grande de conhecer melhor a natureza, me levava no bote para passear, bote mesmo, de um remo só, e no Rio Tietê, no tempo que era limpinho, a gente enxergava o fundo dele a 3 metros de profundidade, a gente enxergava aquilo brilhando, né? O modo de cada um é tão diferente que possivelmente jamais cruzariam suas vidas. É a vida acadêmica em contraponto ao campo. Estamos querendo te convidar você para ser o primeiro professor de genética de medicina do Brasil, que é na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Eu falei, rapaz, mas eu sou agrônomo. Ele falou, é por isso mesmo. A gente descobriu agora que quem sabe genética é agrônomo. E nós temos a impressão que a hora que você formar as suas primeiras turmas, nós vamos ter os melhores geneticistas de genética que vão ser médicos. Eu acho que é mais ou menos verdade o que aconteceu lá em Ribeirão Preto. Mas o meio ambiente sempre no coração como um desejo que não cessa, nem com idade, nem com desânimo. Seu nenê nem sabe o que isto significa. E se o senhor fica doente, como que o senhor faz? O senhor não fica gripado? Não, fico gripado, mas não paro não. Seu nenê
Nenê plantou todas as mangueiras que estão na estrada. Cuidou de cada uma sozinho, sem companheiro. Quanto tempo faz que o senhor plantou essas mangueiras que a gente está indo ver? 4 anos. E tudo já está dando. Já Dr. Kerr viu no trabalho coletivo a possibilidade de compartilhar todo o seu conhecimento, seja na Faculdade de São Luís, no Maranhão, ou na UFO. Seu prazer é ensinar. Eu fui para São Luís, mas 7 anos depois eu formei o curso de biologia. Não tinha biologia na universidade, imaginou um negócio desse, né? Então fizemos o curso de biologia. Agora é um dos melhores do Brasil, aquele curso de biologia, né? E eles me convidaram para comemorar junto o 25º aniversário daquele curso. Uma beleza, tá uma coisa fantástica. Fiquei muito emocionado lá, achei um negócio de primeira classe, né? E, claro, foi você que fez? Eu não, fui eu e os maranhenses, né? Quer dizer, eu precisava só um pouquinho de fermento, né? Tomar michuruco da paróquia, que sou eu, mas o fermento caiu em terra fértil e saiu um curso bom. Olá! Neste nosso Papo Gerais de hoje, nós continuamos conversando com o professor Walter Nomen Coelho dos Santos. Ele nos dá umas aulas maravilhosas de economia, de administração, de vida. Fiquem conosco. Mas eu queria que o senhor falasse agora do não carregue o piano, seja um pianista. Sim. Por pressão da própria consciência e dos amigos, eu não resisti e escrevi. E agora está na 2ª edição. O Pare. Não carregue o piano, seja o pianista. Por que do Pare, Celso? O que eu vou falar é fundamentalmente para as empresas, porque eu tive o privilégio de criar a palavra microempresa, que na época eu fui até criticado. Falei, pô, mas é um termo pejorativo e tudo mais. Hoje eu estou tão orgulhoso porque ele incorporou ao nome do próprio Sebrae. Mas então ele é um livro dedicado principalmente a negócios de menor porte, mas ele vale para você porque eu te considero uma pequena empresa. Tanto é que o Sebrae hoje já criou a figura do empreendedor individual, que eu sempre dizia, falo assim, a família é uma microempresa. Ela tem todas as características. Ela tem que ter planejamento, orçamento, controles, etc. Tem tudo, né? E eu então decidi que devia dar uma contribuição e escrevi esse livro. Pare, não carregue o piano, seja pianista. Por que do pare? É exatamente uma proposta para que você dê uma parada de tempos em tempos para fazer uma reflexão de como é que vem seu projeto, seja empresarial ou seu projeto de vida. Que sonhos que você teve, Celso, que você não os realizou? Quem sabe você ainda pode renegociar com você nesse momento e restabelecer um novo plano de vida para o resto que falta. Ainda que o futuro seja inseguro, você não sabe quanto tempo você tem, mas pelo menos você poderia falar, olha, estou numa direção, gostaria de... Ainda dá tempo de fazer alguns ajustes. Sempre será possível. Você sempre poderá fazer alguns ajustes, porque é absolutamente certo uma das crenças que eu ponho aí. Você sempre será capaz de fazer melhor o que você está fazendo hoje. E tem um momento na vida que você quer deixar um legado. Exatamente. Não construir uma riqueza. Isso, né? Exatamente. E o não carregue o piano, seja o pianista. Há mais de 40 anos eu uso essa analogia entre a arte de gerir um negócio e de tocar o piano. O empreendedor, a exemplo do artista, ele tem que saber onde é que está cada uma das notas. Ser capaz de agir simultaneamente com a mais absoluta harmonia sobre todas elas, tendo em vista uma canção, um objetivo, um plano de negócio. Você não pode sentar no piano e falar, e agora, o que eu vou tocar? Mas 90% dos empresários brasileiros, principalmente os pequenos, chega de manhã na empresa e está nessa situação, velho. Ele não tem um plano, principalmente porque o Brasil, nos últimos tempos, e a própria empresa Brasil não tem um plano. Eu sou do tempo que nós fizemos o primeiro e o segundo PND. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, nós somos do plano do governo Rondon. Por que ele teve aquele êxito? Então você tem que ter um plano. Um governador pode sentar na mesa e falar, o que eu vou fazer? Ele tem que ter um plano, tem que ter uma partitura escrita, não pode tocar de ouvido. Então o que acontece com a empresa? A mesma coisa. Eu tenho que ter o meu plano de negócio, o que eu quero para o médio, curto e longo prazo. Mas no Brasil nós estamos desse jeito. Nesses últimos governos tem plano? Nós fizemos um plano para 25 anos.
em que nós falamos sobre a infraestrutura. Plano político, né? Não tem Agora aqui não, aqui tem um plano eleitoral. Eu estou com um planejamento aqui no tipo Corpo de Bombeiro. Aqui não é administração, aqui é administração Corpo de Bombeiro. Onde é que pega o incêndio, eles vão lá e apagam. Por exemplo, tem um problema ali, libera o IPI do produto tal por tantos meses. Meu Deus, isso é apagar fogo. É governo que planta couve e não planta carvalho, né? Então nós não temos uma linha. E quais são os planos atuais do senhor aqui em Uberlândia? O meu projeto hoje é o seguinte, eu tinha investido meus recursos todos numa propriedade aqui em Goiás. Porque eu achava que era a maneira mais simples de alocar os recursos que eu tinha. Vendi as indústrias lá em Belo Horizonte e apliquei aqui. Depois eu vi que eu não tinha muita vocação para ser empreendedor rural. E também porque eu constatei que, de acordo com a capa do meu livro, a atividade pecuária de corte era a pior de todas que eu já tinha analisado. Então eu falei, eu tenho que sair fora disso. Né? Tomou do próprio remédio, opa! Aí, muito bem. E eu resolvi que eu queria realizar um dos sonhos, quando eu renegociei meu projeto de vida, que era morar na praia. E fui para Guarapari. E acabei investindo lá e tal. E eu hoje estou dividindo o meu tempo entre Guarapari e aqui. E aqui na fazenda eu fiz um condomínio fechado. E está muito bem. Então, e agora fazendo isso, porque eu estou sendo convocado para várias regiões do Brasil para falar sobre isso. Eu fui a Goiânia, fiz 4 palestras, fiz Uberaba, depois fiz aqui Uberlândia, fiz Belo Horizonte. E agora vou a São Paulo, e agora estou muito feliz porque eu vou para um congresso internacional, ser o palestrante de um dos congressos mais importantes, que é da Associação dos Empresários, dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E eu estou defendendo uma linha agora, Celso, que eu gostaria que você fosse meu parceiro nela. Eu só vejo uma maneira de nós transformarmos o mundo. É através do empreendedor. Quem paga a conta, Celso, tem que cobrar resultado. Quem paga a conta, quem gera riqueza, o governo gera riqueza nenhuma. Porque às vezes as pessoas são iludidas de pensar o seguinte, o governo, a presidente concedeu agora um cartão que nós podemos ir lá comprar nossos eletrodomésticos. Feito com dinheiro de quem? Quem é que aquele dinheiro... Você autorizou a aplicar o seu dinheiro daquele jeito? Esse distanciamento entre o cidadão e o governo... Nós temos que... Exatamente. Isso só tem uma saída. Através das entidades de classe. Eu não vejo outra forma de nós transformarmos o mundo a não ser pelas entidades de classe. Pela associação. Porque cada um isoladamente ele não tem voz nenhuma. Agora, a entidade de classe, ela precisa ter na direção dela quem olha o interesse da classe, não da empresa. E não dele. Porque senão vai acontecer o que acontece com o político. Ele vai ser um político da classe empresarial, como no passado foi. Ele fica lá 20 anos, 30 anos, pelego. Então precisa de acabar com isso. E outra coisa séria. O sujeito às vezes é um grande dirigente da sua empresa, mas ele pode ser um péssimo gestor da associação, porque são coisas completamente distintas. São perfis completamente diferentes. A outra coisa que eu quero que você compartilhe comigo. Eu vejo a empresa, Celso. A partir do momento que o empreendedor enxergar a empresa com essa visão, nós vamos mudar o mundo. Ele entender a empresa como um laboratório para informar, para formar e para transformar pessoas. O líder, ele tem que entender o papel dele de educador. Não tem nenhum educador mais especial do que o empreendedor. Ele está no convívio o dia inteiro com os seus empregados, mas ele não pode... O empregado fala assim, e aí, vê o patrão lá, fica com medo. Não, está chegando uma oportunidade para o meu crescimento pessoal. Ele vai me informar alguma coisa, ele vai me treinar, ele vai me preparar para que a pessoa tenha não só estímulo para ter seus sonhos, tá certo? Mas o empreendedor criar as condições para que eles realizem os seus sonhos. Você imagina se todas as empresas forem desse jeito. Você levanta de manhã desorientado, de vontade de ir para a empresa. A hora que chega o chefe, fala que ótimo. Tá certo? E ele tem que compartilhar dos objetivos da empresa, porque hoje, quando você trabalha numa empresa, você é coavalista dela, né? Você coloca seu talento para a causa da empresa. Então, por isso que você tem que ter muito critério em relação a onde você coloca o seu talento. Porque não tem jeito mais de você falar, eu trabalho nessa empresa, mas não tem nada a ver com ela. E uma das coisas que me preocupa é esse negócio da terceirização. Isso tem me preocupado muito. Até o Sebrae foi um dos culpados por isso, de trazer terceirização. Mas ela não pode ser exagerada, porque senão você perde aquele vínculo
Eu não sou da empresa, eu estou aqui, mas eu pertenço a outra. Precisa tomar cuidado com isso, tá? Tem que refletir um pouco sobre essa história. Professor, foi bom? Prazer enorme receber o senhor aqui. E vamos continuar essa conversa aí. Temos boas causas aí para a gente compartilhar. Eu quero muito aprender com o senhor que é isso? E poder repassar isso para o nosso público. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até a próxima. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.